Olá, terceiro ano! Nossa aula de literatura está começando. Vamos estudar? Crianças, hoje nós iniciaremos o nosso quarto e último bimestre deste ano. E, como sempre fazemos em todo início de bimestre, a gente vai fazer a pintura de uma capa, né, para colar lá no nosso caderno de literatura. Então, ó, essa aqui é a capinha desse bimestre que vocês receberam no envelope. Eu quero que vocês pintem ela bem bonita, tá? Capricho! Não esqueça, depois de terminar de pintar, de recortar e colar lá no nosso caderno. Depois disso, nós vamos hoje começar a fazer o estudo do conteúdo. E nós iremos aprender nesse bimestre um pouco sobre os contos. Nós já vimos aí, né, alguns tipos de contos e agora a gente vai conhecer um pouco mais, né, mais a fundo os contos. E aí vocês receberam no envelope também, né, essa atividade. Então é essa aqui que nós vamos fazer hoje. Hoje vai ser apenas a leitura e explicação do conteúdo, tá? Então coloquem o nome, coloquem a data de vocês e depois recorte e cola no caderno de literatura logo depois da capa. Então diz assim no nosso texto. Acompanhe a leitura comigo. O conto caracteriza-se por ser uma narrativa curta, um texto em prosa que dá o seu recado em reduzir um número de páginas ou linhas. Apresenta como sua maior qualidade os fatores concisão e brevidade. Deve produzir em que o lê um efeito de impacto. Esse efeito tanto pode resultar da natureza insólita do que foi contado, da feição surpreendente do episódio ou do modo como foi contado. Essa brevidade, porém, não pode comprometer a qualidade do texto, que deve cumprir o seu papel junto ao leitor com a mesma competência dos contos mais longos. O conto constitui uma unidade dramática, portanto, contém um só conflito, um só drama e uma só ação. Então, o conto é uma história bem curtinha. Ela é breve, por isso que fala que ele é concisão, né? Uma concisão e brevidade, porque acontece tudo muito rápido. Então, eu vou contar apenas uma coisa que aconteceu ali. Eu não quero saber mais nada dos outros personagens. Eu quero saber apenas o fato, o acontecimento. E aí, o que aconteceu com esses personagens? Qual foi, né, a importância daquele momento para ser registrado em história? E isso acontece de vários tipos, né? Pode ser por conta da forma engraçada, da forma assustadora, da forma triste que esse conto apresenta. Ele é em prosa, ou seja, não é escrito em poesia, com versos, né? Não há versos, não há rimas. Ele é escrito do início ao fim da linha, contando-se a história. Ele deve ser curto, rápido, porque quem lê um conto tem pressa, não quer ficar se demorando muito, porque se for para demorar, vai ler um romance, né? Ou um livro maior. Bom, agora vamos ver os tipos de contos que tem. Os contos são histórias curtas, menores do que as novelas, né? Porque a novela são vários capítulos, o conto é um só. É como se fosse um capítulo de uma novela. Bom, o mais famoso de todos é o conto de fadas. E o conto de fadas é onde aparece o quê? O ser sobrenatural, o maravilhoso. Então, são pessoas são seres mágicos, né? Como bruxas, fadas, duendes. Ou então, às vezes, um personagem que é animal e que ele ali tem uma interação com humanos, né? E ele anda sobre duas patas, ele fala como se fosse humano. Depois nós temos o conto de encantamento, que são histórias que apresentam metamorfoses ou transformações por encantamento, a maioria. Então é uma história em que há uma magia, né? E aquela pessoa é transformada em alguma coisa. Depois nós temos os contos maravilhosos, que são histórias que apresentam o elemento mágico, sobrenatural, integrado naturalmente nas situações apresentadas. Então é aquilo ali assim que na realidade, se a gente fosse pensar na nossa realidade, não existiria, né? É algo assim que você fica pensando, nossa, mas isso não existe na realidade. Mas acontece com tanta naturalidade no conto
maravilhoso que as pessoas não percebem, né? Para elas é natural. Um exemplo é o conto da Chapeuzinho Vermelho, em que aparece um lobo mau, e é normal, as pessoas falam sobre ele, né? Que a gente sabe que o lobo, na verdade, é um animal. Depois nós temos o conto de enigma ou de mistério, que são histórias que têm um eixo com o enigma a ser desvendado, né? Uma história, o que será que vai acontecer, né? Temos que resolver esse problema. E depois os contos jocosos, que são histórias engraçadas, humorísticas, né? Divertidas, que têm a intenção de contar algo engraçado para que nos faça rir. Bom, depois aqui nós temos algumas diquinhas para escrever um conto. Como que a gente vai escrever um conto? Mais para frente nós iremos produzir alguns contos. Então é sempre bom vocês terem esse trechinho aqui, né, esse pedaço da explicação para compreender o porquê do como construir um conto. Então vamos lá? Então, dicas para se escrever um conto. O enredo do conto, ou seja, a história do conto, deve apresentar em linhas gerais as seguintes fases. Primeiro, a apresentação. Essa apresentação tem que explicar o que é, quem é ali, quem é o personagem, o que vai acontecer. Depois, a complicação ou a evolução, ou seja, ali, depois o que vai acontecer com esse personagem, quais são os problemas que ele vai enfrentar. Em seguida vem o clímax. Esse clímax é muito importante, porque é o momento mais importante do conto. É quando você fala assim, meu Deus, e agora? É a parte decisiva. Se esse personagem não tomar certas providências ou decisões, ele pode se dar bem ou dar mal. E por último, a gente tem a solução ou desfecho, né? Que é finalmente quando o personagem ele conseguiu resolver o seu problema, né? Então, é assim que funciona. Eu apresento quem é o meu personagem, né? O que ele faz, onde ele mora, às vezes, né? A gente sempre começa um conto como era uma vez, certo dia, numa pequena cidade, né? Ou numa grande cidade, morava, vivia. A gente sempre fala assim, né? Começa a falar onde vai acontecer esse conto. Depois a gente fala quais são os eventos, né? O que está acontecendo, é a história, por fim, o clímax, que é o ponto mais importante, em que a gente vai saber se o personagem vai se dar bem ou mal, né? Ele chega ali no grande desfecho, e agora, e depois, por fim, vem a resolução do problema, né? A solução. Evite o uso de repetições fazendo uso de sinônimos. O conto não deve cansar o leitor. Podemos enganar usando um raciocínio lógico falso que o induz a pensar de uma forma, mas nunca dizer o óbvio. O título não deve sugerir a história do conto, né? O conteúdo, do que eu vou falar. Então tem que ser títulos sempre curtos, né? Vou dar um exemplo, ó, Chapeuzinho Vermelho. A gente sabe dizer o que vai acontecer nessa história? Não, Cinderela, né? Muitas das vezes, a maioria dos contos apresenta o nome do personagem principal, né? Ou então, às vezes, assim, Sapatinhos Brilhantes. Então, ele nunca dá a entender o que vai acontecer naquela história, pra gente ficar o quê? Realmente surpresos com o que está sendo narrado. E, por último, não pode ficar se explicando demais. Explicando como que é o personagem, o que ele tá fazendo. Não, só vai contando, bem rápido assim, né? Nada de ficar se delongando, explicando como que eram as coisas ali ao redor. Bom, crianças, isso então é um pouquinho sobre os contos. Nas próximas aulas a gente vai começar a ler, analisar, produzir, né? Conhecer mais contos e assim ficará mais fácil para vocês compreenderem melhor. E eu fico por aqui. Um beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau!